É uma pergunta de Eduardo San. Bom dia, Sensei e Sangha. Sensei, em alguns textos já vi a Bodhicitta ser chamada de mente de amor. Poderia falar um pouco sobre o que amor significa nesse contexto? Na realidade, Bodhi também significa iluminação, e também a mente de compaixão, não é? Então, em vez de amor, seria melhor substituir essa palavra por compaixão. A mente iluminada é compassiva, porque vê todos os seres como a si mesmo. Isso me lembra uma frase dos evangelhos cristãos também, não é? Em que Cristo diz: ame o próximo como a si mesmo. Né? A diferença no Zen é que ainda nesta frase vê-se o próximo como algo separado de você. Então não é amar o próximo como a si mesmo, mas o próximo e você são o mesmo. E sendo o mesmo, é uma identidade entre você e o outro. E isso é a raiz da compaixão, porque compadecer-se significa padecer junto, compadecer. E, portanto, a compaixão é a virtude de saber sentir a dor que o outro sente. Bom dia, Sensei e Sangha. Poderia falar sobre a relação da iluminação e a consciência? Os Advaitas falam muito da consciência plena como sendo a plenitude deve ser, né? A iluminação. No texto que o senhor leu, tudo é uma mente, corpo, consciência, vida, um inverso. Advaita é, na realidade, um criptobudismo, não é? Quando o budismo foi enfraquecendo na Índia, parte disso deveu-se também a um ressurgimento do hinduísmo e uma absorção, em parte, do hinduísmo sob a forma do Vedanta, que tem duas grandes formas, sendo o Advaita a forma mais próxima do budismo, porque nega a existência de uma alma. Então, nós, quando lemos algo dessas do Vedanta e do Advaita Vedanta, nós devemos ter a consciência de que estamos lendo um budismo adaptado, sincretizado com o hinduísmo. Há belos textos advaitas, vedantas, realmente. Então, quando se fala em consciência plena como sendo a plenitude, se essa consciência tem a noção de eu estou aqui, que é uma coisa que estava presente no hinduísmo todo o tempo, porque o hinduísmo tinha a doutrina de Atman. Já o budismo é Anatman, a negação de Atman, a negação da existência de uma alma eterna e imutável que sempre continua reencarnando em corpos. Essa não é a doutrina budista. O budismo é uma negação completa dessa doutrina. Por isso a palavra reencarnação não cabe dentro do budismo, porque não existe um espírito que vai ganhando novos corpos. Mas sim uma continuidade kármica que vai manifestando corpos que na sua própria existência dizem a si mesmos eu sou, quando se percebem com suas sensações, percepções, formações mentais, constroem a ideia de uma consciência. Então, a mistura de todas essas palavras, como consciência, como sendo plenitude e iluminação, cria uma grande confusão. De modo que você deve ler os textos do Zen e entender a lógica doutrinária que está ali. Não podemos misturar com outras doutrinas, senão vai haver confusão. Se você ler uma outra doutrina, tem que ler dentro da sua coerência doutrinária. E aí vai entender. Esse é um dos motivos pelos quais uma tendência constante, que é, como diríamos, uma tendência de fazer uma salada de
conceitos espirituais. Eu vou a um supermercado e vejo lá cristianismo, hinduísmo, Vedanta, budismo, yoga, sei lá, uma quantidade enorme de doutrinas, e pego de uma coisa, de outra coisa, né? Eu gostei disso, eu gostei daquilo, né? E tenta conciliar isso. Essa conciliação é impossível, porque falta coerência doutrinária àquele sistema. Se você pegar uma doutrina, ela tende a ter uma coerência doutrinária, porque foi discutida, examinada durante um tempo razoável, muitas vezes de muitos séculos, para se consolidar nas suas contestações, teses, antíteses, sínteses. Isto é bastante compreensível. Então, o alerta que nós temos que fazer é: estude doutrinas em separado, na sua coerência interna, e não tente fazer uma salada de conceitos doutrinários os mais diversos, porque eles não vão caber um dentro do outro e se tornarão contraditórios e você vai ficar confuso. Esse é um erro libertário, não é? Que acontece constantemente. Uma outra imagem é: você pode ter iguarias maravilhosas, mas se colocar no mesmo prato, diferentes pratos, cada um deles maravilhoso em si, e mexê-los, vai obter uma gororoba provavelmente intragável. Então, não faça saladas dos conceitos espirituais e tente compreender o que é coerência doutrinária. Não é isso, provavelmente, que está dentro da pergunta, não é uma crítica a quem fez a pergunta, mas sim algo que me ocorreu comentar, porque é muito necessário.